Simulado 185 de legislação de trânsito, para você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, você que está estudando para tirar a primeira habilitação, fazer prova de concurso público, vai fazer alguma prova na área de trânsito, ou já é figurinha carimbada aqui no canal, está sempre testando os conhecimentos, vamos lá para mais um simulado. Você já sabe, são sempre 3 questõezinhas por vídeo. Vamos lá para a primeira questão desse vídeo aqui, que é a questão número 603, que diz o seguinte, ó: no trânsito, para o condutor guardar uma distância frontal segura entre os seus demais veículos, ele deve considerar a velocidade, as condições climáticas do local e do veículo. Olha, pessoal, essa é uma regra de circulação importante, tá bom? Lá no capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro, nós temos as chamadas Normas Gerais de Circulação e Conduta no Trânsito. São regras de circulação que todo condutor deve observar, até porque ele possa circular na via com segurança. Lá no artigo 29, que é um dos artigos mais importantes, assim, mais relevantes, digamos assim, desse artigo, desse capítulo, nós temos uma previsão no artigo 29, inciso 2, que prevê exatamente isso aqui, ó. Não tem uma regra assim muito exata com relação à velocidade, né? Perdão, com relação à distância, né? Ou seja, você não tem no texto da lei uma regra X em relação à distância. Eu preciso estar a 5 metros do veículo da frente, a 10 metros do veículo, não tem. Na realidade, você deve levar em consideração vários fatores, né, tais como esses daí, ó. Além disso, né, você observa a questão das questões meteorológicas, questão de velocidade, questão do local e também questão da via, né? Tudo isso você tem que levar em consideração para que você mantenha uma distância que seja considerada segura entre os seus demais veículos, distância frontal e também distância lateral. Pra você ter ideia, o desrespeito a essa regra de distância, isso é infração de trânsito, viu? Lá no artigo 192 do CTB. E aí vem uma curiosidade, né? Da mesma forma que você não tem uma regra fixa com relação a isso em X metros, a constatação dessa infração, de certa forma, ela fica um tanto subjetiva, né, por parte do agente da autoridade de trânsito, porque ele também precisa levar em consideração todos esses fatores, né, via, velocidade, veículo, condição climática, enfim, tudo isso, para que o agente da autoridade de trânsito consiga interpretar adequadamente e saber se o condutor guardou ou não a distância de segurança entre os demais veículos, né? Do contrário, ele vai fazer a autuação, que é uma infração de natureza grave, são 5 pontos no prontuário do infrator e uma multa de R$ 195,23. Mas essa afirmativa aqui, ela está correta, beleza? E aí, vamos lá para mais uma questão, que é a questão de número 604. Questão número 604, ela diz o seguinte, ó: a condução de veículo com lâmpada queimada caracteriza a infração de trânsito e sujeita à medida administrativa de retenção do veículo. Olha lá. A condução de veículo com lâmpada queimada caracteriza a infração de trânsito e sujeita à medida administrativa de retenção do veículo. Olha, realmente, né, lâmpada do veículo queimada tem como consequência o cometimento de uma infração de trânsito, né? Essa infração, ela está prevista aqui, ó, lá no artigo 230, inciso 22 do Código de Trânsito Brasileiro. Até esse ponto aqui, tá beleza, né? Agora, essa infração, ela é de natureza média. São 4 pontos no prontuário do infrator e uma multa de R$ 130,16. Só tem um porém. Não tem medida administrativa prevista. Então a afirmativa, ela está errada. É curioso aqui, não é? Eu não sei se alguém que está me assistindo já passou por essa situação, mas eu já tive pessoas que relataram isso. Inclusive aqui nos comentários do vídeo, já tive aluno em sala de aula relatar que, inclusive recentemente, acho que alguns dias atrás, antes de eu gravar esse vídeo, alguém relatou, não lembro se foi no canal, se foi em alguma aula, mas eu lembro de alguém ter relatado que passou por uma situação dessa, ou seja, era de dia, acho que foi em uma aula, no curso de instrutor, se não me engano, a pessoa trouxe essa situação. E aí, estava lá com a lâmpada queimada, o agente da autoridade de trânsito fez a autuação e não liberou o veículo. E era de dia, né? E assim, não tem previsão de medida administrativa. Aí se fosse à noite, cara, é o seguinte, velho, não tem medida administrativa prevista no texto da lei. Mas assim, não é seguro, convenhamos, não é seguro liberar. Então assim, considerando o contexto da legislação, né?
de que os órgãos e entidades de trânsito devem preservar pela segurança, é possível, né, legalmente, que isso ocorra, mas perceba, é uma condição muito, muito, muito específica e em todos os cenários ele vai ser discutível. Se você disser que não pode reter, vai se discutir, e a segurança onde é que fica. Se você disser que vai reter, a previsão legal onde é que fica, então é sempre um cenário discutível. Eu vou na lógica, me refiro à interpretação legal, claro, de que em cenários muito específicos seria possível, mas como regra não, porque não tem previsão legal para isso aí, né? Inclusive, considerando exclusivamente a afirmativa aqui, ela está errada, né? Porque nesse inciso 22 do artigo 230 do CTB não tem previsão de retenção do veículo para regularização, beleza? Vamos para a terceira e última questão desse vídeo, que é a seguinte, ó. A circulação de veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares depende de autorização, depende de autorização emitida pelo órgão ou entidade de trânsito do município, no âmbito de sua circunscrição. Vejam só, nós temos no CTB um capítulo inteiro, né, destinado ao transporte escolar. Né? Quando eu falo um capítulo inteiro, diferentemente daquele capítulo sobre regra de circulação, é um capítulo pequeno, tem só 4 artigos, é o capítulo 13, os artigos 136, que trazem as exigências do veículo de transporte escolar, o 137, que fala sobre a autorização do transporte escolar, o 138, que fala sobre as exigências para o condutor do transporte escolar, e o artigo 139, que diz que o município pode estabelecer normas complementares, além daquelas que estão previstas naquele capítulo. Né? Não pode inovar, né? Trazer uma regra diferente. Exemplo, um veículo de transporte escolar ele tem que ter uma faixa de 40 centímetros de largura em toda a extensão, né? Com o nome escolar. Na faixa amarela, o nome escolar em preto. Se o ônibus for amarelo, a faixa é preta com o nome escolar em amarelo. Não pode o município chegar e dizer, essa faixa vai ser verde. Aí não pode, né? Porque aí está diferente do que a lei prevê a nível nacional. Mas assim, o município pode estabelecer normas complementares, alguma espécie de padronização, enfim. Agora, essa autorização aqui, ela está prevista no artigo 136 do CTB. E ela diz o seguinte, que isso aqui é do órgão ou entidade de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Né? Ele não fala, que é o Detran, né? Ele não fala aqui em órgão de trânsito do município. Então a afirmativa em si ela está errada. Como eu disse, são normas complementares. Mas quem concede essa autorização é o Detran. Aqui no meu estado, por exemplo, aqui em Pernambuco, o Detran ele faz essa autorização, ele dá essa autorização e faz ainda a inspeção semestral, em janeiro e julho, né, que são épocas de férias escolares. É uma das exigências, inclusive, que consta no artigo 136 do CTB, a inspeção semestral. E aí, conforme o final da placa, vai na primeira semana do mês, na segunda semana do mês vai outro final de placa, na terceira semana e por aí vai. Né? Então, assim, perceba que isso é com o Estado, é com o Detran. E aí o município pode, como eu disse, estabelecer normas complementares. Mas, enfim, tá aí questão errada, porque não é o município que dá essa autorização. E aí, acertou quantas? Deixa aí nos comentários. Ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade. Vá deixando aí nos comentários que a gente vai tentando te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço e até a próxima.